Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Então, professora Márcia Diniz, venho aqui com propriedades determinantes, tá? Bom, a gente sempre dá esse recadinho antes das aulas, lembre-se de acessar o Classroom, fazer as atividades da CED, atividade do professor, porque automaticamente conta a sua presença. Gente, na aula anterior, o que a gente viu na aula anterior? Matriz de ordem 3, aplicação de determinantes de geometria analítica, tá? Alinhamento de 3 pontos e os exercícios ali onde a gente aplicou, né, usou a regra de Sarros. Nessa aula, pessoal, nós vamos estudar propriedade dos determinantes, determinantes iguais a zero, aplicação das propriedades dos determinantes. Bom, propriedade dos determinantes. Estudaremos algumas propriedades que facilitam o cálculo e o entendimento dos determinantes. Em alguns casos, os cálculos serão até imediato, basta reconhecer as propriedades, porque às vezes o aluno acha assim, desnecessário ficar estudando propriedades. Só que as propriedades matemáticas, elas servem para facilitar. Então, como a gente precisa resolver determinantes de tabelas, essas tabelas, elas podem ter o quê? 3 linhas e 3 colunas, 4 linhas e 4 colunas, mas se observar uma propriedade que vai facilitar o cálculo, isso só vai ajudar aí no conhecimento. Bom, então vamos começar com a primeira propriedade. Eu coloquei ali, numerei as propriedades, tá? Aqui, gente, se uma matriz quadrada, lembrando que a gente está calculando determinante de matrizes quadradas, então possui uma fila. A professora usou essa palavra aqui, fila, porque linha ou coluna, tá? Nula, seu determinante será igual a zero. Então, eu coloquei aqui os exemplos, matrizes de ordem 2, tá? Então, aqui eu coloquei, 8, 7, 0, 0. Mas a explicação seria o quê? Se tiver uma linha inteira de zeros ou uma coluna inteira de zero, eu nem vou calcular o determinante, gente, porque é zero, tá? Deixa eu só voltar aqui. É claro que se o aluno... professora, mas se eu esqueço essa propriedade, o que eu faço? Se você esquece a propriedade, lembra o que acontece? 8 vezes 0, 0, menos 7 vezes 0, 0. Porque a professora aplicou num exemplo muito simples, que às vezes o aluno, ele acha assim, mas nem precisa. Mas essa matriz aqui, ela poderia ter 5 linhas e 5 colunas. Aí você olha lá, tem uma linha inteira ou uma coluna inteira de zero. Não precisa fazer o cálculo determinante, gente. Isso já é direto. Eu já posso colocar, de acordo com a propriedade, que o resultado dá zero. Propriedade 2, tá? Então, que eu sempre reforço que as propriedades, elas servem para facilitar o cálculo. Então, na propriedade 2, vamos ver o que acontece. Não tem agora uma linha inteira de zeros. Ela é 5, 3, 10 e 6. Mas o que o 10 é do 5? Múltiplo. O que o 6 é do 3? Múltiplo. Então, nessa matriz aqui, eu tenho o 10, que é o dobro do 5, e o 6, que é o dobro do 3. Então, observa essa propriedade. E qual que é a minha dica? Você deve olhar a matriz e depois, lembrando das propriedades, você vai observando. Opa, essa aqui não precisa fazer cálculo. Vamos ver o que acontece nessa matriz? Se uma matriz possui 2 filas, tá? Paralelas, né? Paralelas, aquelas linhas que mantêm a mesma distância. Paralelas iguais ou proporcionais. Aqui eu usei o exemplo de proporcionalidade. Coloquei o dobro de 5 e o dobro de 3, certo? Mas olhando lá numa matriz com muitos números, né? Uma tabela com muitos números, eu olho 2 linhas ou 2 colunas são iguais. Qual é a representação do determinante? Zero. Então, você não vai perder tempo, você vai ganhar tempo. Eu gosto de reforçar desde o 2º ano. Gente, vocês vão fazer a prova do Enem. E na prova do Enem são 45 questões. Olha a nossa força aí, a matemática na prova do Enem, gente. Nós somos aí 45 questões. E se cai lá para você resolver o determinante de uma matriz e você não estudou nenhuma das propriedades, você vai perder tempo ali, com esse conhecimento que você poderia ter. Linhas
paralelas, né, ou colunas, sendo valores iguais ou proporcionais, o determinante é nulo. A primeira atividade, né, a professora aqui quis colocar dessa vez, montou uma matriz ali com letras, né, usando termos algébricos. Qual o valor de A que torna o determinante da matriz nulo? Então aqui eu vou aplicar, né, aquela propriedade de você multiplicar a diagonal principal menos a diagonal secundária, ok? Vai lá, pessoal, um tempinho para vocês resolverem a primeira atividade.
E aí, pessoal, conseguiram resolver esse exercício? Ai, professor, esse exercício tinha esse A aí, eu fiquei um pouquinho confuso, tá? Então, vamos ver. Bom, a forma de resolver é aquela determinante de ordem 2. Multiplica a diagonal principal menos a diagonal secundária, tá? Daí tá com letras, vamos ver aí o cálculo algébrico. Então, aqui eu tenho 1 mais A multiplicado por 1 menos A. Gente, produto da soma pela diferença, tá? E aqui ficou menos 3 com menos 1, só para mostrar que na volta ali, ó, a gente tem a diferença, o sinal de menos. Pessoal, aqui o aluno, se ele não lembra aquelas regrinhas lá de produtos notáveis, né? Ele pode aplicar a propriedade distributiva, que seria 1 vezes 1, 1. 1 vezes menos A, menos A. A vezes 1, A positivo. E A vezes A ao quadrado. A Pro fez o que aqui, ó? Já colocou direto, porque o produto da soma pela diferença dá diferença de 2 quadrados. Então, eu já coloquei 1, porque 1 ao quadrado é o mesmo, menos A ao quadrado. Quer dizer que o termo mais A e menos A, eu já cortei. Então, toda vez que eu vejo esse produto da soma pela diferença, eu já coloco diferença de 2 quadrados, tá? Mas eu reforço, né? Falo para os alunos, não lembrou da regra de produto notável, faz a propriedade distributiva, que é o que a maioria acaba fazendo. Mais 3, que é o joguinho de sinal, menos por menos mais, tá? E a A apareceu ao quadrado. Pro, vou ter que usar a fórmula de Bhaskara? Não, porque ela não é uma equação do segundo grau completa, ela é uma incompleta. Ela tem o termo de x ao quadrado, que aqui está representado por A ao quadrado, e ela tem o termo 1 mais 3, que a professora adicionou aqui 4, o termo independente. Então, não precisa usar a famosa fórmula de Bhaskara aqui, gente. O que a gente faz? Então, eu passei o 4 para o segundo membro negativo. Aqui eu fiz o joguinho de sinal, menos por menos mais, né? Que a gente coloca lá multiplicado por menos 1. Mas aqui já dá para fazer o joguinho de sinal direto, né? E então eu tenho a operação inversa, que número que é o quadrado dá 4? Extrai a raiz quadrada de 4. Eu gosto de reforçar que só extrair a raiz quadrada de 4 é 2. Mas quando eu quero um número que elevado ao quadrado dá 4, então é mais ou menos 2, duas raízes, tá? A raiz positiva, 2 ao quadrado é 4, e a raiz negativa, porque todo número negativo elevado ao expoente par, a resposta dá positiva, tá? Então, solução, mais ou menos 2. Bom, vamos para a atividade 3, tá? Opa, não é atividade ainda, propriedade. Então, lembrando, propriedade 1, né? Vamos lembrar que é legal que o professor está reforçando para ver se você chega lá no exercício e antes de resolver o determinante, dá uma olhada na matriz. Se a matriz, propriedade 1, tem uma linha inteira de 0 ou uma coluna inteira de 0, gente, o determinante é 0, olha como fica fácil. Se a propriedade 2, se a matriz, seja de qualquer ordem, quadradas, tá? Ela tem uma linha ou uma coluna que são iguais, né? Linhas iguais ou colunas iguais, determinante 0 também. Ou proporcionais. Como proporcionais, né? Foi o exemplo que a professora colocou. Coloquei 5 e 10, 3 e 6. Na proporção, o dobro da primeira linha. Determinante nulo também. Vamos ver essa propriedade 3, que agora até aumentei ali, ó, coloquei uma matriz de ordem 3. Se uma matriz quadrada possui uma fila que é combinação linear das outras filas paralelas, quer dizer, combinação linear, foi feita uma operação ali aritmética entre as filas, né, que eu vou reforçar aqui explicando para vocês, está até colorido aqui. Seu determinante também é nulo, quer dizer que nessa aula a gente está destacando quando que o determinante dá 0, né? Talvez essa aqui o aluno ele não observe direto, né? Porque olha, nós temos aqui a coluna 2, 0 e menos 1, a coluna 1, 4 e 1 e a coluna 3, 4 e 0.
Não tem uma linha inteira de zero, os números não são proporcionais, né? Mas você viu que você tem que dar uma olhada na matriz para ver se não existe uma propriedade dentro dela. Olha o que acontece aqui, ó. A coluna 1, 2, né? Mais o número da coluna 2, que é 1, somando, dá essa coluna aqui, gente. Olha lá, 2 mais 1, 3. 0 com 4 mais 4, menos 1 com 1, 0. Então, foi colocado aqui uma combinação linear, quer dizer, uma soma, né, linear na linha, certo? Coloquei até aqui, ó, do ladinho, para reforçar o que foi feito. A coluna 1, C1, mais a coluna 2 é igual à coluna 3. E nesse caso, quando você observa isso na matriz, então o determinante é 0. A atividade 2, certo, gente? Nessa atividade, eu não quero que você saia calculando o determinante. Faça as observações que eu falei, né, das 3 propriedades que eu apliquei, que é a linha inteira ou coluna de zeros, aquele valor lá onde as linhas paralelas são proporcionais e essa de combinação linear que eu acabei de colocar aqui, tá? Então, observa a atividade 2, calcule o valor de cada determinante das matrizes abaixo e justifique também a propriedade para a professora. Isso é interessante. Ó, professora, esse determinante aqui dá tanto por isso, né? Que é essa ideia que a gente está estudando aqui, né? Não é uma prova. A gente está só se preparando para entender esses conteúdos, tá? Vai lá um tempinho para vocês, pessoal.
E aí, conseguiram? Conseguiram observar ali nas matrizes, eu coloquei duas, né? Matriz A e B, né? Então, ali, calcule o valor de cada determinante. Gente, na hora, né, que você está fazendo lá uma atividade avaliada, tal, é possível que o aluno não tenha feito nenhuma observação e aplicou a regra de Sarros, porque ele já teve isso na aula anterior. Ele foi ali, pegou as duas primeiras colunas, né? Repetiu aqui as duas primeiras colunas. Mesma coisa no segundo, pegou as duas colunas e multiplicou ali. Então, porque as propriedades servem para facilitar, mas às vezes o aluno não teve esse conhecimento, não assistiu nessa aula, ele vai lá, vai aplicar a regra de Sarros. Então, vamos ver. Bom, a resolução. Nessa aqui eu até destaquei, né, aquela coluna inteira de zeros, né? Então, não tinha necessidade de aplicar a regra de Sarros, pessoal. Determinante é zero, a matriz é quadrada e possui uma coluna nula. Então, assim, ó, esse tipo de exercício, ele vem lá naquele verdadeiro ou falso, né? Numa prova ali, que tem aquela prova de somatória, ele não vem isolado. Então, ele vem vários itens ali que o aluno fala, meu Deus, é muita coisa para eu fazer. Só que estão todos com o destaque da propriedade. Então, ó, uma linha toda de zeros, resultado zero, determinante. Nada, não precisava multiplicar ali aplicando a regra de Sarros. Mas se o aluno fez isso, era para ter dado zero. Na próxima, o que acontece na próxima, tá? O determinante também é nulo, ele está falando. A matriz possui uma combinação linear, que é essa que eu acho que às vezes o aluno acaba não observando, né? Porque ele tem que estar atento com as propriedades, ele tem que ter o conhecimento de todas e ficar olhando ali antes de resolver. Ele vai ganhar tempo com isso, tá? Entre as linhas paralelas. Então, ele fala que a linha 1, né, tá aqui em destaque, mais a linha 2, naquela explicação que a professora fez, eu tinha colocado colunas, mas pode ser linhas ou colunas, tá? Então, L1 mais L2 igual a L3. Significa menos 1 com 3, né, ó, sinais diferentes diminui, 2. 4 menos 3, resultado 1. E 3 com menos 9 diminui e dá o sinal do maior, menos 6. Então, observando essa matriz, né, houve uma combinação linear entre suas linhas paralelas. O que acontece com esse determinante? Nulo. Quer provar? Vai lá, aplica Sarros, que você vai ver que o resultado vai dar zero. A atividade 3, certo, pessoal? Na atividade 3... Eu escolhi essa atividade, que ela também vai ser bem simples, mas eu escolhi essa atividade por quê? Porque ela não veio montada a matriz, ela veio como? Qual o valor do determinante da matriz A? 4 por 4. Nossa, né? Então, 4 linhas e 4 colunas, em que os elementos da primeira linha são, então, na primeira linha é 4, 3, 5 e 1. Tá? O A1, o A11, o A12, o A13, né? Aqui, os elementos da segunda linha são 0, 3, 0 e 2. E os elementos da terceira linha são 2, 7, 0 e 0. E os da quarta linha, 8, 6, 10 e 2. Eu olhei esse exercício assim no livro, né? Como a professora fala, sempre vai procurar de alguns livros, né? Para estar destacando aí a atividade para vocês, eu olhei, eu vou fazer essa atividade sim com eles, porque não está a matriz pronta ali, ela veio com esse formato aqui de texto, e aí o aluno, que propriedade é essa? Será que eu vou ter que resolver um determinante aí 4 por 4? Que a gente tem regras para resolver determinante de matrizes maiores que 3, né? De ordem 3. Tem regras, aqui é uma 4 por 4, mas eu falo para vocês, tem uma propriedade aqui. Vamos ver que propriedade é essa. Um tempinho, pessoal, para vocês observarem. Qual que é a minha dica? Monte os números ali numa tabela, numa matriz. Ok?
E aí, pessoal, conseguiram achar qual propriedade está nesse exercício, né? Porque ela é uma matriz 4x4, né? 4 linhas e 4 colunas, tá? Então, conseguiu? Não tem uma linha inteira de zeros. Será que alguma combinação linear aqui tem somas de valores? Então, a ideia, gente, é essa. É o aluno olhar a matriz, né? Ter aquele conhecimento das propriedades, certo? Se ele tem o conhecimento das propriedades, ele vai revisar quais são elas. 0, 0, 0, ter uma linha inteira de zeros ou coluna. Né? A outra, aquela proporcionalidade, linhas iguais, será que tem alguma linha aqui, né? Ou colunas iguais? Eu sempre dou aquela olhada, tá? Mas a ideia era a propriedade 2, tá? Existem duas linhas aqui que são proporcionais. Já conseguiram observar? Gente, olha só. 4, 3, 5, 1. 0, 3, 0, 2. 2, 7, 0, 0. Aí vem a última linha. 8, 6, 10 e 2. Observa essa e a última linha. Nós temos, olha, o dobro aqui, né? Então, 8 o dobro de 4, 6 o dobro de 3, 10 o dobro de 5 e 2 o dobro de 1. Então, propriedade 2, duas linhas paralelas ou colunas, né? Proporcionais ou iguais, determinante igual, determinante de A igual a 0. Certo, pessoal? Não tinha assim que ficar até com muito tempo para estar olhando esse exercício, só que o aluno teria que estar revisando as propriedades que a professora explicou. Aí sim, ele ia já matar o exercício direto, tá certo? A atividade 3, a professora coloca o que eu acabei de comentar, né? Olha lá, gente, aqui, ó, né? O 2 se destaque aqui, 4, 3, 5 e 1, 8, 6, 10, 2, né? Então, a última linha, ela é proporcional à primeira. Então, essa seria uma das propriedades. Continua aqui falando. Tá, aqui tem propriedade 2, eu falo de novo das propriedades, determinante é nulo, a quarta linha é proporcional à primeira. Então, eu gosto sempre na explicação de ficar destacando qual foi a propriedade usada. Bom, nessa aula, pessoal, a gente viu propriedades determinantes, né? Esses determinantes que dão iguais a 0, que a gente quer chegar lá numa prova, né? Numa questão do Enem e ter uma matriz enorme com uma linha inteira ou coluna de 0 e falar ali a resposta, ó, determinante 0, tá? Aplicação das propriedades dos determinantes. Na próxima aula, a gente vai continuar as propriedades. Eu até dei um destaque aqui. Na próxima aula, a gente vai ver propriedades que não alteram o resultado determinante, quer dizer, a gente mexe na matriz, o determinante fica igual, e as propriedades que alteram, sim, tá, o resultado de um determinante. Gente, né, até a próxima aula, fiquem bem, né, a ideia é essa, a professora sempre coloca ali no final, até a próxima aula, e fiquem bem. Certo? Um beijão a todos, segundo ano, até a próxima!